Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Eu sou Porlane Santos e estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de segunda-feira, 6 de abril. E aqui na capital alagoana a gente tem tempo encoberto nesse momento, principalmente aqui na região baixa da cidade. Chove nesse momento também por aqui, mas a tendência é que o tempo melhore já ainda na manhã dessa segunda-feira. Para você que está nos acompanhando, precisa sair de casa, lembrando que nós ainda estamos sob o decreto estadual que pede então o isolamento da população. Então, para você que precisa sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai poder ficar por dentro de tudo que acompanha aqui na nossa programação. Mas vale lembrar que nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, então acessa lá o portal www.gazetaweb.com e além de você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa TV, você também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. Vale lembrar que nós também estamos presentes nas redes sociais, então segue a gente lá no Facebook, também no Instagram e acompanhe a gente através do nosso canal lá no YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, os nossos programas, entrevistas e matérias especiais também. E a gente inicia amanhã dando aquela passadinha na Gazeta Digital para a gente saber o que rendeu matéria, o que rendeu manchete para esse final de semana. Durante esse final de semana a gente acessa agora então aqui a Gazeta Digital para a gente dar uma conferida nas principais informações desse final de semana. Alagoas tem segunda morte e 23 casos confirmados de coronavírus. Segunda vítima fatal é alagoano, de 79 anos, que tinha viajado a São Paulo. O Brasil tem 9.056 casos e 359 mortes. Gente, vale a gente lembrar que esse jornal é o jornal do final de semana de 4 e 5 de abril, mas a gente já tem números atualizados, inclusive aqui no nosso país, pois a gente já tem mais de 12 mil casos confirmados de coronavírus aqui no país e, infelizmente, beirando aí a 500 mortes, né? Linha de frente, profissionais de saúde relatam os desafios. Especialistas defendem mais rigidez do Estado contra aglomerações. Transparência de dados sobre vírus em Alagoas é insuficiente. Mercado quer isolamento com flexibilidade na economia. 20 mil sem terra se isolam e cobram recursos do FECOEP ao governo. Famílias continuam sem assistência do programa do leite. Isoladas, famílias criam rotinas para driblar a Covid-19. Efeitos do isolamento social obrigatório como estratégia adotada para deter o contágio já são evidentes, mas podem ter reflexos ainda maiores se a situação se estender por muitos meses. Famílias se viram em casa como pode. Era da pós-verdade. Para especialistas, cultura da notícia falsa mudará com realidade do Covid-19. Um novo menu pandemia reacende discussões sobre relação do consumo de carnes e doenças. Violência volta a crescer em Alagoas com 316 assassinatos no primeiro trimestre. Essas são as principais informações do que rendeu matéria, o que rendeu notícia durante esse final de semana. E a gente vai acompanhando aqui na programação da TV Mar a atualização disso tudo que a gente já está vendo aí, gente. Olha só, agora a gente continua falando, infelizmente, sobre o coronavírus, sobre a Covid, essa doença que tem preocupado tantas autoridades do mundo inteiro. E aqui em Alagoas, para ajudar as pessoas, de certa forma também, né, e ajudar o governo a dar a assistência às pessoas que porventura venham a adoecer de forma grave aqui no estado, foi criado um projeto Alagoas Mais Forte. A gente vai acompanhar a partir de agora na matéria de Viderlan Araújo. O movimento Alagoas Mais Forte reúne pessoas e empresas da iniciativa privada e tem como principal objetivo, além de convocar a participação de todos os alagoanos, também uma ação alinhada à Secretaria de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, que tem como objetivo também arrecadar fundos para a aquisição de 30 monitores multiparâmetro. Nós vamos conversar, além desse intuito, outras ações que estão sendo desenvolvidas pelo movimento Alagoas Mais Forte, com a Andréa Maranhão, ela que é porta-voz do movimento
movimento e vai explicar para a gente. É uma iniciativa muito bacana nesse momento, quando se fala, inclusive, de proteger a sociedade, cada um tomando seus cuidados contra o Covid-19, né, André? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo. Na verdade, a preocupação é de todos nós. O intuito do movimento é justamente unir esforços da sociedade como um todo, né, da iniciativa privada, em alinhamento com a Secretaria de Saúde do Estado. Nós buscamos orientações deles acerca dos equipamentos que são mais urgentes para ampliar e melhor estruturar a nossa rede pública, né. De partida, nos foi passada a questão da necessidade desses monitores. Ontem nós concluímos uma compra importante de 20 monitores que estão sendo entregues na semana que vem, foram cotados e ontem foi concluída essa primeira aquisição. E a gente clama para que a sociedade se junte, se une a nós, para que consigamos fazer um grande movimento de arrecadação, né, em prol de melhorar a ampliação e estruturação dos leitos que estão sendo criados para o combate ao coronavírus. Explica para a gente como é que funciona a arrecadação em si. As pessoas podem participar, podem ajudar a fortalecer esse movimento? Claro, nós estamos utilizando um instituto de fins filantrópicos, né, que está organizado e habilitado juridicamente para facilmente operacionalizar essa campanha. Basta que seja feito um depósito nessa conta de qualquer valor é bem-vindo. A gente pode, inclusive, emitir recibos de doação para fins de utilização no imposto de renda, seja pessoa física ou jurídica, e esse instituto vai ser o meio, o instrumento que vai ser utilizado para a compra desses equipamentos e a entrega deles para a Secretaria de Saúde do Estado. Hoje, a respeito de equipamentos, o que é que vocês já conseguiram arrecadar em termos de fundos, a participação de algumas empresas, por exemplo, até aqui? A gente, ontem, como eu falei, ontem nós concluímos a compra de 20 monitores e já estamos visando a compra de novos equipamentos. Nós recebemos ontem uma lista nova da Secretaria de Saúde, atualizada, e estamos cotando alguns equipamentos para, a depender do quanto arrecadado, a gente conseguir contribuir numa maior escala nessa ajuda ao Estado. Respiradores é um outro equipamento que tem sido assim de um alto custo e que precisa de uma participação muito grande para essa doação, fazer com que esses respiradores cheguem mais rápido aqui e tenha mais quantidade aqui em Alagoas? O Estado está providenciando os respiradores. Na verdade, os monitores, eles funcionam em conjunto com os respiradores, são acessórios, eles se complementam. Então, na verdade, para você montar um leito de UTI, você precisa de várias coisas. Você precisa de cama, você precisa de carros respiradores, você precisa dos monitores. Tem uma série de equipamentos que são necessários para você montar um leito. Então, uma parte o Estado está entrando e a gente, dentro do que é possível, está buscando justamente fortalecer essa ação do Estado de ampliação de leitos para esse momento tão delicado que a gente está vivendo. Para informações, o público que está nos acompanhando nesse exato momento, André, tem site, Instagram, que pode, inclusive, ser utilizado como mecanismo para poder ampliar essas informações? Nós temos uma conta que está sendo amplamente divulgada, que a gente depois pode até, né, através de vocês, passar também essa conta para depósito, né? E é dessa forma que a gente vem fazendo as arrecadações. Os empresários, eles têm abraçado a causa até aqui. Como é que tem sido também essa receptividade das empresas de maior porte aqui de Alagoas, por exemplo? Com certeza. Onde a gente coloca o chapéu, a gente está tendo uma boa aceitação. A preocupação é uma só, né? A preocupação é única, é de toda a sociedade. A gente realmente torce para que a gente consiga combater isso da melhor forma e que isso passe o mais rápido possível, né? Momento de se preparar. Alagoas precisa estar preparada para o pico da pandemia, que deve ser já no finalzinho do próximo mês, é o que se estabelece. Até lá, o que é que vocês esperam do movimento Alagoas Mais Forte, André? Como eu falei, uma união de todos nós, para que juntos consigamos assim, dar um retorno em forma de equipamentos, de leitos, de auxílio para a nossa sociedade, para todos nós. É o momento da participação, como a Andréa Maranhão colocou aqui para a gente, ela que é porta-voz do movimento Alagoas Mais Forte, que reúne empresas de iniciativa privada, doações, precisa da participação de cada um de vocês para, nesse momento, ajudar a adquirir equipamentos essenciais aos casos mais graves de coronavírus, né? Combate aí ao vírus Covid-19, que tem levado pânico, levado muito temor durante os últimos dias, não só aqui no Brasil, mas em várias regiões do planeta, e que isso precisa ser combatido com a participação de cada um de nós e iniciativas como essa, como Alagoas Mais Forte, para a compra de equipamentos e oferecer para os pacientes do estado de Alagoas pelo menos um posicionamento mais firme, mais eficaz nessa luta, que é uma luta até aqui, uma luta muito árdua das autoridades.
Imagens de Márcio André, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Pois é, gente, a gente segue, né, todo o país, todo mundo, né, na linha de frente, todo mundo, de fato, trabalhando para que a gente minimize o número de mortes também aqui no nosso país e no nosso estado. Mas, infelizmente, a gente precisa encarar a realidade, a gente sabe que, infelizmente, algumas mortes virão e aí a gente começa já a entrar também num assunto que vale a gente ressaltar, que é a questão de sepultamento por conta das mortes causadas pelo Covid. É que houve algumas mudanças, né, que foram implementadas por conta disso e a gente vai conversar nesse momento com Eduardo Nobre, ele que é juiz da Corregedoria Geral da Justiça aqui em Alagoas e vai nos passar mais detalhes a respeito disso. Bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Paulane. Bom dia, telespectadores da TV Mar. Tenham todos um bom dia. Muito obrigada. Então, a gente tem uma situação muito diferente, né? Uma situação peculiar que está todo mundo, todos os profissionais, na verdade, e órgãos públicos também, trabalhando para melhor atender tanto as famílias quanto aos pacientes e enfim, dar um direcionamento mais claro para todos, né? E aí a gente tem medidas novas também para possíveis sepultamentos que venham em decorrência da Covid-19. E eu queria que você pudesse explicar para a gente que medidas são essas. Pois não, Paulane. Veja, no último dia 30 de março, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, juntamente com o Ministério da Saúde, eles editaram uma portaria conjunta, portaria número 1, disciplinando o sepultamento nesses tempos atuais de pandemia, de emergência pública, né? Basicamente, essa portaria ela estabeleceu que, não havendo familiares ou pessoas conhecidas do falecido, ou em razão de exigência de saúde pública, né, os hospitais, as UPAs, os estabelecimentos de saúde como um todo, podem encaminhar o corpo diretamente para a coordenação dos cemitérios locais para sepultamento ou cremação, independente do registro do óbito, né? Em regra, o registro do óbito deve ser feito antes do sepultamento, é um requisito para sepultar o corpo, né? Para o sepultamento, para a cremação. E diante da situação atual, nós sabemos inclusive que no município de Maceió existe um decreto do senhor prefeito estabelecendo regras para o sepultamento, tem que ser imediato, com a urna funerária fechada, o tempo de velório bem reduzido, a quantidade de pessoas reduzida, né? Então, diante de toda essa urgência, né, determinou-se então o sepultamento sem registro, autorizando assim que o registro seja feito tardiamente, né, algo que é previsto na Lei de Registros Públicos, mas como exceção, não regra, né? E agora estabeleceu-se como uma regra diante da situação atual de pandemia. Essa medida seria também para evitar a contaminação? Sim, lógico. Resguardar os profissionais também que trabalham em cartórios? Como é que funciona? Nós estamos vendo, até pelas notícias internacionais, que quando do momento que houver um aumento exponencial do número de falecimentos, né, como na Itália, né, a gente vê aqueles caminhões levando corpos imediatamente para sepultamento, não tá tendo nem velório, né? Então, a urgência para evitar a contaminação, para evitar a circulação do vírus, determina medidas como essa, né? Inclusive porque o familiar do falecido também pode estar contaminado e assintomático indo ao cartório para registrar o óbito pode contaminar outras pessoas nesse caminho, né? Tanto no próprio cartório como no caminho até aquela serventia, né? Então, para evitar tudo isso, inclusive, a portaria, ela fala que o registro pode ser feito em até 60 dias, né? Um prazo bastante largo, né? Até para evitar, caso esse parente esteja contaminado e assintomático, né? Provavelmente vai ter passado o período de quarentena dele. Uhum. Agora, doutor Eduardo, a gente tem também a informação de que essas declarações, elas poderão ser emitidas pelas unidades de saúde, as declarações de óbito. E que serão, inclusive, enviadas por e-mail, não é isso? Isso. As declarações de óbito já são naturalmente emitidas pelos estabelecimentos de saúde firmadas pelo médico.
como é que vai ser o trâmite, né? A unidade vai encaminhar o corpo diretamente para a coordenação de cemitérios locais para sepultamento ou cremação e vai enviar em seguida à Corregedoria Geral de Justiça essa declaração de óbito para que seja distribuída entre os cartórios competentes da localidade, né? Em Maceió existem vários cartórios de pessoas naturais que têm competência para registrar óbitos, né? Então, nessa hipótese, a Corregedoria vai distribuir entre eles por sorteio, né, para que registrem o óbito, né, e façam o devido assentamento nos registros. E quanto à questão do local de sepultamento, em casos em que a família não foi identificada, como é que será feito? Bom, nessa hipótese do local, né, o agente público responsável ele vai devolver a via, indicando o local de sepultamento e cremação do corpo, para que posteriormente isso seja acrescentado na DO, né, e também conste do registro. Né? Essa é uma das informações que sempre consta no registro do óbito, no local do sepultamento, né, daquela pessoa falecida. Né? Então, ele vai receber a via amarela da declaração de óbito, vai providenciar o sepultamento e ele vai anotar o local do sepultamento e devolver ao estabelecimento de saúde, né, em 48 horas. E aí o estabelecimento de saúde vai encaminhar a corregedoria para a feitura para a distribuição e feitura do registro do óbito. Algum parente que venha a tomar ciência tardiamente da morte do seu ente querido e querer saber de repente onde ele foi sepultado, como é que ele vai poder ter acesso a essas informações? Bom, os registros em geral são públicos, né? Então ele pode obter essa informação em qualquer cartório, né, e fazendo a busca pelo registro do óbito, né? Existem mecanismos eletrônicos que conseguem fazer essa pesquisa, né? E aí ele vai conseguir obter a informação de onde foi registrado aquele óbito e o local de sepultamento, né? Acredito igualmente que as secretarias municipais de saúde vão ter esse controle também, né? Já que elas vão reter a declaração de óbito, né? E enviar eletronicamente, né? Como o procedimento já diz, o agente público vai devolver a via amarela anotada indicando o local onde foi o sepultamento ou cremação. E vale lembrar, não é, doutor Eduardo, que essas medidas serão adotadas para casos confirmados e também para casos suspeitos. Tudo para resguardar a integridade das pessoas que trabalham, né, também com os demais e evitar, de certa forma, também a proliferação do vírus. Isso. As hipóteses são não ter familiares ou com pessoas conhecidas do falecido, né? Não se sabe, então, a quem entregar aquele corpo para velório e sepultamento, ou exigência da saúde e saúde pública, né? Que é exatamente o caso da Covid-19, né? E nós sabemos que, como vimos nos exemplos internacionais de outros países, em outros países, né? Os velórios estão sendo proibidos, né? Também está ocorrendo através de caminhões levando dezenas, centenas de corpos, né, diariamente. Né? Então, é muito triste essa situação, proibir o familiar de velar o corpo, é até uma tradição religiosa, depende da religião de cada um, lógico, né? Mas é uma situação atual decorrente da pandemia, da situação de emergência na saúde pública. Pois é, olha, eu gostaria muito de agradecer aqui a tua participação aqui no TV Mar News. Queria saber se você tem alguma consideração final a fazer para quem está nos assistindo, ou apontar mais alguma medida, algo do tipo? Bom, eu agradeço a oportunidade, né? A Corregedoria Geral de Justiça está fiscalizando o cumprimento da portaria conjunta do CNJ com o Ministério da Saúde. Aqui no âmbito local, nós já havíamos determinado algumas providências no sentido de resguardar o serviço extrajudicial, os cartórios, né? Está ocorrendo um horário de atendimento reduzido de 10 às 14 horas, né? Atendimento telepresencial não só no registro civil de pessoas naturais, mas também nos outros registros, imóveis, notas, títulos e documentos, né?
a Corregedoria tem todo esse trabalho de fiscalização do serviço extrajudicial dos cartórios, como são popularmente conhecidos, né? Então, nós estamos fiscalizando isso, recebendo essas declarações de óbito. Ainda não começou fortemente, na Alagoas só nós tivemos 2 mortes registradas até o momento, graças a Deus, né? Mas é algo possível, então, se precavendo, o CNJ e o Ministério da Justiça tiveram essa iniciativa, né? E a Corregedoria aqui está acompanhando o cumprimento e a execução dessas medidas. Certo? Eu agradeço a oportunidade e desejo a todos um bom dia. Muito obrigado. Obrigada a você também, tenha um bom dia. Gente, olha, com essas informações a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no TV Mar News.